Sejam bem-vindos à TV Jus Animais. E o nosso quadro Diálogos Animalistas de hoje terá como tema de discussão o especismo nos meios de comunicação. Agora, no próximo dia 31 de agosto, será celebrado o Dia Mundial pelo Fim do Especismo. Especismo é a discriminação contra aqueles que não pertencem à espécie humana. É uma data para refletirmos sobre os danos que causamos aos animais e sobre o nosso dever de protegê-los. Por isso, a nossa roda de conversa de hoje abordará a maneira como a mídia tem retratado a nossa relação com os animais não humanos, principalmente uma era, em que a informação é distribuída simultaneamente para uma grande quantidade de pessoas. Aqui comigo a Isabel Toledo para conversar com a nossa convidada, a jornalista Sabrina Pires. Sabrina, seja bem-vinda. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. É uma satisfação muito grande tê-la aqui com a gente. Eu que agradeço, satisfação é minha. Eu agradeço a vocês duas, porque é uma oportunidade de falar sobre um assunto que para mim é muito caro e eu mesma, mesmo na grande mídia, não tenho tanta chance de falar sobre ele. Boa noite a todos, boa noite, Sabrina. É uma grande honra para nós tê-la aqui no nosso canal. E antes de começar a nossa roda de conversa, eu vou fazer uma breve apresentação da nossa caríssima convidada, Sabrina Pires, que além de apaixonada por natureza e literatura, é repórter e apresentadora, formada em jornalismo pela Faculdade Metodista, possui mais de 20 anos de carreira, já passou pelas rádios Eldorado e Bandeirantes, pelas emissoras Rede TV e TV Gazeta, onde atua desde 2007, né, Sabrina? Oxe, e além de repórter do jornal, muito tempo mesmo. Além de repórter do jornal, é também apresentadora do videocast Dialogamente e criadora do canal É o Bicho, E aí Bicho, um canal de jornalismo que abre espaço para contar histórias das interações de pessoas e animais, polêmicas, curiosidades, notícias. Vale muito a pena conferir. Sabrina, conte pra gente como tudo começou, todo o seu interesse por trabalhar em favor dos animais, por dar voz a eles. Conte um pouquinho pra gente. Olha, eu sempre tive uma relação muito especial com os animais, desde sempre. Talvez por onde eu tenho estudado, que os animais eram um sítio e os animais andavam livremente, e a gente tinha um ensinamento de que eles eram tão donos do lugar onde eles estavam quanto nós. Então a gente estava no meio de uma aula, entrava um pato, entrava uma galinha e segue a vida, ninguém se mexe, a gente continua na aula, eles passam. Eu acho isso maravilhoso, eu trago isso muito comigo. Mas isso me impactou. Por exemplo, o meu irmão, que estava na mesma escola, não teve, né? Mas ao longo do tempo, eu sempre me questionei sobre a relação da nossa com os animais e sempre gostei demais. Mas eu tenho um perfil, desde sempre também, de uma buscadora de justiça, pensei em fazer direito e tudo. Resolvi fazer jornalismo porque achava que seria a forma de dar voz a quem não tem voz. De início, não foi pensando nos animais. Eu tinha essa relação pessoal, né, com os animais, gostava demais, mas fiz jornalismo e já formada, entendi que a minha relação com os animais tinha tudo a ver com a minha profissão. Então, aquela intenção de dar voz a quem não tem voz servia também para os animais, que precisavam, queriam pedir socorro em algum momento, queriam se comunicar, precisavam de alguém que lutasse por eles. Eu falei, nossa, tem tudo a ver, não é só para pessoas que são discriminadas, que são vítimas de injustiça. Então, denúncias, histórias, tanto essa profissão cabia para falar de pessoas quanto de animais. E assim, paralelamente à minha vida pessoal, que também teve um caminho em relação à relação com os animais, acabou que se construiu, eu acabei fazendo o E aí Bicho com essa intenção de escrever e de contar histórias, porque eu acho que quando a gente olha no olho de um animal, a gente está olhando no olho de um ser que pode mudar a nossa vida, mudou a minha, e um cachorro.
que eu tive, que também foi um grande despertar, abriu muitos portais para mim e que sempre influencia na minha vida profissional mesmo. Sabe, você falou do cachorro, eu acho que os cachorros e os gatos sempre são a porta de entrada, né, para essa sensibilidade, assim, né, com os animais. Aliás, Sabrina, o tema direito dos animais, ele ganhou espaço nas discussões públicas e nos conteúdos midiáticos também nos últimos anos, a gente está vendo isso, né, essa crescente. Mas o que a gente vê, na verdade, é mais uma abordagem sobre o bem-estar de alguns animais, especialmente os de estimação, especialmente cães e gatos, né, os principais, né? E agora o tema especismo, ele não é abordado na grande mídia, né? Assim como a gente está vendo, né, essa abordagem sobre o racismo, sobre o sexismo que ganhou essa discussão também nos últimos anos, o especismo ainda não é falado na grande mídia. Você acha que a grande mídia não se deu conta do que é especismo ou, por interesses comerciais, prefere não se aprofundar no assunto? Águida, os dois. Primeiro, ignorância. Talvez se você fizer uma enquete rápida, o que é especismo, as pessoas vão parar para pensar e tentar responder, mas nunca se deram ao trabalho de parar para pensar no assunto, se nunca provocadas. E a outra coisa, que para mim é o pano primeiro, que não deixa que as pessoas nem cheguem a perguntar, se questionar o que é o especismo, é a questão do lucro. Animal é produto ainda, animal é comércio, animal é lucro na nossa sociedade. E a mídia, ela reflete isso. Ela é muito forte nisso. A mídia, ela é muitas vezes bancada por esse comércio, por essa propaganda. Então, quando você realmente, né, a gente tem uma sociedade que coloca os animais domésticos agora num patamar especial. Eu costumo dizer que são os grupos marginalizados, como nós temos entre as pessoas, nós também temos entre os animais não humanos. Então, nós temos grupos marginalizados: a vaca, a ave, o frango, né, o peixe. Assim, para a gente dizer rapidamente aqui, não são vistos como animais. Pouco vistos, né? Talvez por uma cobrança, um mal-estar, imagens que foram divulgadas, e isso tem a ver muito com a mídia, né? Eu vou falar um pouco de imagens, mas para a nossa conversa, apareceu para mim um TBT, né? Aquela lembrança que vem aqui toda semana, né? Da Veja. E eu achei curiosíssimo, né? Porque eu ia vir conversar com vocês. Então, diz o seguinte, esse TBT da Veja, de julho de 2009, uma capa com um filhote de cachorro com o título Eles Venceram. E aí, quando você vê a manchete, diz o seguinte: cães e gatos são tratados como filhos em milhões de lares brasileiros que gastam com eles bilhões em reais por ano. E aí, uma que me chamou mais ainda a atenção, que falava a ética, a revolução mental que colocou os bichos na esfera moral da humanidade. 15 anos depois, o que a gente tem aqui é que a gente tem 160 milhões de animais domésticos e a gente tem um gasto estimado para 2024 com animais domésticos de mais de 76 bilhões de reais. Então, a gente está falando que houve uma mudança, né, uma evolução, que, claro, houve uma evolução em relação aos direitos dos animais para os animais domésticos, e tem o especismo, sim. Mas sabe por que teve essa evolução nos direitos dos animais? Porque também eles estão... Não é pela própria vida deles, não. É para o benefício humano. Eu costumo dizer que a maioria das pessoas... Não é que elas gostam dos animais. As pessoas não gostam dos animais, elas gostam dos pets. Dos animais, não. E essa ideia é que nos escancara o especismo. Quando a gente tem uma evolução, mas isso não é de todo mal, tá? Na minha opinião.
quando a gente tem uma evolução, questionamentos, o direito melhora, as pessoas estão adotando mais animais, falam e votam em pessoas que oferecem políticas, por exemplo, de castração de animais e tal, eu vejo como evolução, ainda que por motivos outros que não seja só o bem animal independente da espécie. Mas eu vejo uma evolução. Por quê? Eu falei agora do cachorro, né, que me abriu portais. Eu sempre tive uma ligação muito forte com os animais, mas um cachorro em especial fez uma revolução na minha vida, atingiu níveis emocionais em mim que me transformou. Acho que isso pode acontecer com outras pessoas e acho que isso é uma tendência. Até porque nós estamos numa epidemia de saúde mental e as pessoas buscam nos animais, porque isso já é provado cientificamente, dos benefícios que eles têm. Vimos nas Olimpíadas agora, Simone Biles, a melhor ginasta de toda a história, dizendo que ela faz terapia, que ela faz um acompanhamento em um cachorro que traz essa ajuda. Mas, de novo, muitas vezes isso vem na minha cabeça. Nós estamos usando os animais, a gente está defendendo os animais porque nós usamos, mesmo que não seja matando, ou a gente está, de fato, na essência, respeitando. É um papo filosófico, é um papo profundo, mas para dizer que a mídia e a grande imprensa, ela ainda não se deu conta do especismo, mas muito por causa do dinheiro, do lucro. A gente percebe uma diferença muito nítida, né, da mídia na abordagem dos animais de estimação, especialmente dos cães e gatos, né, onde se passou a veicular os casos de maus tratos e chamou atenção para a pena pífia para quem cometia tal crime, né, tanto que a pressão popular é que levou à aprovação de um aumento para a pena do crime de maus tratos contra cães e gatos. Mas, por outro lado, há aquele silêncio, né, em torno dos animais de produção, inclusive a publicidade desse setor, né, que tenta a todo custo disfarçar a natureza da comida de origem animal, que grande parte da população consome. Sabrina, desde o início da sua carreira de jornalismo até os dias atuais, você sentiu alguma mudança de fato na forma como a grande mídia veicula as questões relacionadas aos animais de produção, aqueles animais que são destinados ao abate? Não. Inclusive, é uma dificuldade muito grande, e eu falo pessoalmente. Esse ano nós tivemos a situação no Rio Grande do Sul, e foi uma conquista para a causa animal, né? Como a causa ganhou em relação aos resgates de cães e gatos e tudo. Muita gente, inclusive, questionou, mas enfim, o que eu quero dizer é dos animais de produção. Centenas, milhares de animais morreram. Milhares de animais foram descartados, porque por uma questão sanitária não podiam mais ser consumidos. E daí, né? Tanta gente falou, tá, e daí? Tem um monte de leitão morto. Ah, mas ele ia morrer mesmo. Eu ainda me indigno com como as pessoas enxergam, né? Elas não enxergam. É quase uma venda. É uma dormência emocional instalada de não enxergar no outro dor, sentimento, desespero até. O cachorro viraliza, o leitão não. A vaca morta, ai que triste, né? Mas que pena. Mas quanto prejuízo teve o moço, né? O dono? Para mim, eu vou te dizer isso especialmente, que fiz uma cobertura, mesmo que à distância, mas a gente ficou muito de perto nessa questão, como a mídia inteira. Para mim era muito difícil ter que tratar desse assunto. E aí eu vou dar também aqui uma questão muito pessoal minha, que é assim, o jornalismo, nós somos educados na faculdade, né, para que sejamos isentos. Mas há uma dificuldade, mas ninguém é isento, ninguém é uma folha em branco, sabe? Então,
você tem que buscar a isenção, mas a isenção, de fato, ela é uma ilusão. E é muito difícil para mim, por exemplo, ter que noticiar sabe, a questão. E olha, eu já tive que fazer muitas matérias assim. E às vezes eu consigo evitar alguns termos, eu consigo dar um direcionamento aqui e ali, mas assim, a gente está falando de negócio, de business, de lucro, quanto que lucrou, quanto que perdeu, se o que vai acontecer vai matar, vai matar as pessoas. A própria pandemia trouxe isso. E assim, é o especismo descarado. Não se olha o animal como um ser com direito. E agora a gente está engatinhando com os animais domésticos. A gente ainda não tem isso muito estabelecido. Então, a mídia tem um papel absurdo nisso, mas eu costumo dizer que, e não é tirando a responsabilidade da mídia, mas a mídia ela é um reflexo da sociedade. Então, eu tô lendo nesse momento, e eu só vou citar porque eu tô com o livro na mão e tá marcado aqui, que eu faço 1000 anotações. Tem uma frase desse livro, que é da Bell Hooks, fala sobre racismo, né? Que é Olhares Negros. E aí, uma frase só que diz aqui, que é: da escravidão em diante, os supremacistas brancos reconheceram que controlar as imagens é central para a manutenção de qualquer sistema de dominação racial. E eu acho que a gente pode fazer uma ideia, né, de que levar essa mesma mensagem para os animais. É uma questão de imagem a dominação. E a gente tem na mídia essa imagem sendo colocada de inúmeras formas, como é o que sustenta o PIB do Brasil, como é a força para os homens, é a garantia de saúde para as crianças. Essas imagens todas atropeladas, todas equivocadas, mas em nome de lucro, em nome de dinheiro e até em nome de uma ignorância mental mesmo. Não, olha, se eu comer só planta, eu vou morrer. Tem muita gente que acha que é isso. Tô aqui viva para mostrar que não. Mas é disso que se trata, é da imagem. E eu acho que a gente tem que quebrar regras. E eu, dentro da mídia, digo, não é fácil, porque se você quiser quebrar regras, e aqui eu nem estou querendo dizer ser ativista, porque eu também não acho que dentro da imprensa seja esse o caminho, mas subverter o sistema é um desafio, porque você tem que, para você conseguir isso, nesse caso, subverter, você tem que estar dentro. Como é que você está dentro e, ao mesmo tempo... Então, é um processo de ousadia, e aí eu falo de quem faz a notícia, né? E eu cada vez mais acho que tem espaço para isso, mas é um risco, inclusive de você perder o emprego. Além dessa questão da pecuária, que trata mesmo, a mídia trata o animal mesmo como produto, são tantas cabeças, tantas arrobas e assim vai, a gente pode citar outros exemplos de matéria especista, né? Como aquelas que exaltam os rodeios, as vaquejadas, que incentivam passeios em zoológicos. Tem várias que promovem a exploração dos animais. E o que a gente percebe é que a mídia ela reduz a discussão sobre o direito dos animais a matérias que são consenso, né? Que são consideradas cruéis para a maioria das pessoas. Aí a gente sente que há uma discussão. Você falando sobre essa questão de isenção, que não é possível, não é mesmo possível algo totalmente isento, né? Você não acha que o jornalismo ele podia desempenhar um papel mais de educador, né, do que apenas fornecer conteúdos informativos? E eu digo nesse sentido de ampliar o debate, né, de trazer todos os lados da questão, conversar com todos os especialistas, os que são contra, os que são a favor e por quê, né, trazer mesmo essa base vamos dizer, essa base aí de informação, porque a gente sabe que o poder da mídia ele é tal que ele influencia a construção de conceitos, e a gente vem vendo aí, né, essas construções pelas mãos da mídia. O que você acha, Sabrina? Qual que é a sua visão dessa mídia como educador? Seria excelente
e ela estaria cumprindo o seu papel. Isso não acontece porque a resistências, inclusive de dentro das emissoras, de pessoas que fazem o jornalismo, porque elas não entendem esses conceitos, elas não concordam com esses conceitos. E quem coloca esse tipo de informação ou de questionamento, muitas vezes é visto como ativista, como chato, e como lá vem você de novo falar disso. E aí eu vou dar um outro exemplo completamente do que a gente está falando aqui de animais utilitaristas, tá? Eu vou dar o exemplo da prisão do Paul Watson, que é o capitão que foi preso agora na Dinamarca, e ele tem como principal bandeira a preservação dos mares e de salvar as baleias. Ele está preso ele tem 76 anos de idade, se eu não me engano, e ele corre o risco de ser extraditado para o Japão, porque o pedido da prisão é do Japão, porque, enfim, há uma denúncia de que ele teria atacado japoneses que estavam tentando caçar uma baleia. Enfim, a questão é uma notícia, é uma super notícia. Nenhuma grande mídia deu. Nenhuma grande mídia. Zero. É papel do jornalismo falar sobre isso. Mas aí, quando você leva, e eu estou dando aqui o meu testemunho, quando você leva muitas das questões, não cabe. Temos coisas prioritárias, temos outras questões aqui para tratar. Temos eleição, temos Israel, temos Venezuela, tem. Mas nunca se acha esse espaço. Nunca é muito tempo. O que eu quero dizer é que eu já vejo em raríssimas oportunidades, algumas discussões. Mas é muito pouco, perto do tamanho que deveria ter. Mas eu acho que isso é aquela coisa do reflexo da sociedade. A gente tem do mesmo jeito que eu acho que a gente ainda tem, e olha que a luta é longa, contra o racismo, que é um racismo internalizado, a gente tem o especismo internalizado e ainda nem visualizado, nem reconhecido como tal. E é por isso que eu vejo o jornalismo olhando com olhos de desprezo ou como uma coisa inferior, né? Quando eu tentei fazer o E aí Bicho, de início, e isso eu diria que tem mais ou menos, acho que uns 13 anos, eu já estava na TV Gazeta. E eu tentei, sabendo dessa questão do cão e gato, eu tentei fazer um programa de TV. E o que eu ouvia era que, porque falar de animal era, e eu talvez ainda seja, visto como algo infantil. Algo infantil. Mas eu tenho ainda dificuldade de saber assim, se as pessoas não enxergam, ou se as pessoas não... o especismo, ou se as pessoas, no jornalismo, elas simplesmente... Não sei se é ignorância ou se é má fé, sabe? A verdade é essa. Porque hoje mesmo eu tenho, talvez pelo tempo de casa que eu tenho e pela minha relação com os meus colegas de trabalho, eu sou até que bastante poupada de determinadas reportagens, porque sabem que eu não vou aliviar. Eu vou tentar a minha isenção, fazer o meu papel, mas não me peça para ser fofinha no zoológico. Já fui fazer matéria em zoológico. E aquilo me indigna. Mas não sou paga para ser repórter e me indignar ali. Mas não tem como eu não refletir aquilo. Então, não me mande. Me manda, nós vamos ter um outro texto. Então, só que isso sou eu. Tem outros colegas que vão e pagam de fofinho. Hoje mesmo eu vi essa reportagem. O zoológico faz a noite animal, para você ver os animais durante a noite, qual que é o comportamento deles. E não há nenhuma discussão de tipo, vamos lá, isso é bom? Você está ensinando o que para essas crianças? Eles estão entendendo que
pode tudo bem, ele nunca, aquele ser nunca mais sair daquele ambiente para o seu bel prazer de entretenimento. E mesmo que tenha uma discussão legítima, que eu acho que ainda é polêmica, inclusive entre os especialistas, mas a gente faz a conservação da espécie, a gente resgatou esses animais que não poderiam mais viver em vida livre. Beleza, vamos discutir isso? Não há espaço na grande mídia para isso ainda, com todas as resistências. De tudo que eu vejo, assim, sabe? De todos os lados. Infelizmente. Mas, Águida e Isabel, eu tenho para dizer para vocês que eu ainda... E olha que eu não sou a pessoa mais otimista do mundo, olha, estou longe disso. Eu vejo com bons olhos que estamos evoluindo. Passinhos pequenos, até porque a gente sabe, tem outras lutas que ainda estão aí, né? Mas não precisa estar uma luta resolvida, o racismo, para você tentar combater o especismo, entendeu? Eu acho que são concomitantes. Então, vamos nessa. Eu não vejo como algo que entrega porque não vai sair daí. Eu acho que está saindo, e eu digo mais, tem um negócio que vai mudar, e já está mudando, está revolucionando tudo isso, que é a democracia, apesar de tudo que vem de ruim com isso, que é a democracia das redes sociais. Então, realmente, a internet ela é uma alternativa, né, para você trazer aí uma outra discussão. Você falou que entre os especialistas também não há um consenso, porque nós temos a ala abolicionista, que defende o fim da exploração dos animais, e a ala bem-estarista. Vamos explorá-los, mas tratando-os bem. Não tenho só medo da questão do bem-estarismo, que é você atrasar o que já está muito lento. Mas obviamente é melhor do que nada. Desculpa te interromper, mas só para comentar o seguinte, a gente está aqui no fim das Olimpíadas e eu duvido que a gente teria manchetes internacionais, e até porque é notícia de fato, de quando uma pessoa, um atleta é desclassificado e não pode mais concorrer, quando, por exemplo, foi flagrado dando chibatada no cavalo, né? Se a gente for em 1920, 30, mais ou menos, que eu acho que era essa época, tinha nas Olimpíadas tiro ao pombo. Sim. Então, assim, a gente, quando olha para as coisas que acontecem hoje, parece que não aconteceu nada. Você fala, gente, é só desespero. Mas quando a gente olha em retrospectiva, a gente vê, não, tem muito avanço. E hoje é notícia. E hoje você dá uma chibatada no cavalo, já tem regras, né, na associação do hipismo e tal. Eu acho que não tinha que ter hipismo, mas esse tipo de coisa já começa a despertar uma discussão. Sim. Não na velocidade que talvez nós três gostaríamos, mas tem uma discussão, né? Pro animal mesmo em si, qualquer avanço para ele é muito importante, né? Ainda que para nós, no campo teórico, filosófico e jurídico, a gente ainda veja isso com olhos dessa lentidão toda, mas para o animal em si, né, para ele que está ali sofrendo todas as atrocidades do ser humano, para ele é importante esse pequeno passo aí do bem-estarismo. Assim como foi na época da escravidão, começou com a lei do ventre livre, salvo engano, depois do sexagenário, enfim, eles foram galgando aí, né, conquistas que, para quem está militando aí na causa animal, a gente ainda fica triste, né, de ver que a coisa anda a passos lentos, mas o importante é que está andando, né? Perfeito. Então, de qualquer forma, caminhamos, né? Vamos caminhar. Perfeito. Que uma hora a gente chega lá. Ainda penso, inclusive, Sabrina, que não vai haver a libertação total dos animais, porque nós ainda, como espécie dominante, estaremos sempre em primeiro lugar para nós mesmos. Entre a vida de um animal e a nossa, não tenha dúvida, o ser humano vai sempre optar pela vida dele. Mas eu acho que quando a gente chegar, pelo menos, num patamar em que a consideração moral que a gente tem pela nossa espécie se estenda a outras, eu acho que a gente já pode se dar por, vamos dizer assim, que a gente conquistou. Dá para celebrar.
Isso, já dá para celebrar, né? Desculpa, eu fui falando também que você falou isso também, apertou meu botãozinho aqui de que realmente a mídia tem esse papel importante, né? Mas tem Ela essa tem um questão. papel, mas ela não, mas eu ainda vejo que ela é alheia à questão. Mas eu acho que a gente tem que ter esforços metódicos, persistentes, cavando buracos, espaços, que daqui a pouco a gente começa a tratar mais do assunto. Olha, eu não vejo mais a mídia com o mesmo conforto, de falar sobre rodeios do que falava, sei lá, 20 anos atrás. Fala, faz a propaganda, mas ninguém fica mais mostrando o cavalo lá sendo. É uma coisa ou outra. Antes era escancarado. Não tem mais essa celebração tão absurda, tão cara, tão descarada. Eu acho que, como a gente estava falando, mídia é imagem, mídia é esse reforço do que é a sociedade, e eu acho que a sociedade está mudando e a mídia está sendo obrigada a fazer concessões que ela não queria, mas está fazendo. E as redes sociais vieram para ajudar muito nesse assunto, porque abre espaço para discussões como essa, abre espaço para entrevistas com pessoas que não seriam ouvidas. Então, e ali, de repente, um corte viraliza. E é o que eu sempre falo no jornalismo, que para mim é meu mantra. Se eu toquei alguém, se eu pude ajudar alguém com a matéria do meu dia, e seja lá sobre qual assunto for, eu ganhei o dia, mesmo sem saber. Então, e eu acho que isso vale para as redes sociais. Se um corte de uma entrevista, de uma fala, de uma notícia que viraliza, com certeza mexe com alguém. E eu acho que é disso que se trata, né? Tocar coração. E é impressionante mesmo essa força, né, dos meios de comunicação, das redes sociais, né, que acabam moldando mesmo as formas de pensar, as formas de agir das pessoas, né, e é sabendo muito bem disso que as empresas usam mesmo dessa ferramenta para justamente ampliar o seu poder, né, ou até mesmo o Carrefour, por exemplo, né, depois do caso de maus tratos contra o cão Manchinha, fez uma parceria com uma ONG famosa, publicou o blog Carrefour pelos Animais, né, para apagar toda aquela imagem negativa que foi gerada em torno da marca, né, e realmente são estratégias que dão resultado, né, que conquistam as pessoas, só que essas ferramentas acabam sendo utilizadas por dinheiro, né, por poder. E, mas que Sabrina, que de início que seja por dinheiro, mas que faça. E a gente tem, como cidadão, e aí eu falo todos nós, temos que pressionar. Ai, mas cansa, dá trabalho. É isso, dá trabalho. Eu vou ser a voz de quem não tem como pedir, entendeu? O Manchinha não tem a família dele para ir lá e falar, olha, eu vou aqui cobrar os meus direitos, os danos, a reparação. Se a gente não falar por eles, pelos animais, quem é que vai? Quantos Manchinhas a gente já não teve, não tem, né? E aí, a partir do momento que afeta o dinheiro, né, o lucro da empresa, aí isso passa a ser relevante, né? Mas... Então, a gente tem que também ser, e eu falo, consumir é político. Sim. É um ato político. Assim como se alimentar é um ato político, o nosso consumo também é. Então, eu passei nem sei quanto, eu deixei de ir no Carrefour. Mesmo ele com o gerenciamento de crise e tudo. E aí, a jornalista que está falando, não. É a Sabrina, a pessoa física, que está lá com o meu dinheiro no bolso. Eu vou dar para ele ou vou dar para outro? Vou dar para outro. Entendeu? Sim. Não importa. Assim, ainda mais você tendo a noção do que é um gerenciamento de crise, você fala, vai ter que pagar caro pelo que fez. Ah, não é culpa dele, é de segurança, não sei o quê. Vai ter que escolher melhor, vai ter que saber ensinar, e a gente tem que cobrar de político, de empresa, e saber boicotar também. É ser cidadão. Não, concordo completamente. E quando a gente pensa em especismo e na forma como a grande mídia, né, os jornais, a televisão, o rádio,
retrata os animais, podemos dizer que ela é a grande responsável por reforçar, por legitimar esse discurso especista? Por reforçar, com certeza. Por reforçar, porque é a grande mídia que manda a mensagem e repete, reintroduz, e de diferentes formas, a imagem de que o porco feliz no açougue. Ai, a vaquinha mu. E aí aquele monte de leite que ela, né, vira notícia. A vaca que dá 100, não sei quantos mil litros de leite. Gente, ninguém pensa o quanto esse animal sofre. E que leite é esse? Que deve ser assim, com puro sangue, né? Então, assim, eu realmente acho que as pessoas, elas... Olha, vou dizer aqui uma coisa. As pessoas, a mudança, ela muitas vezes significa o confronto do que você é. Quando alguém muda do seu lado, você pode achar que você está sendo influência. Muitas vezes você está sendo confronto. As pessoas não querem isso. Elas não querem sair da sua zona de conforto. E por causa do sabor, da cultura, por causa dos ganhos que ela tem, na bolsa que seja, sabe, na bolsa de valores, porque ela investe ali, sei lá, a JBS dá muita grana, as pessoas estão topando, né? E aqui pode parecer um discurso ingênuo, mas, de novo, é uma questão de consciência, é uma questão de quanto eu compactuo com as coisas. E a mídia, ela compactua, porque ela ganha. Ela ganha de muitas formas. E ela também, ela não quer perder a audiência. O jornalismo está sofrendo uma revolução, não sabe muito bem para onde vai. Então, ela quer agarrar com unhas e dentes o que tem. Vai confrontar? Vai discutir? Vai desagradar o patrocinador? Ou o possível patrocinador, que ainda nem é patrocinador? Então, qual mesmo é o papel dela? Mas o que importa é que eu preciso chegar no fim do mês com as contas e pagar os meus funcionários. A coisa se perde, né? E aí eu queria só citar que eu acho que a mídia mudou e essa revolução traz uma série de questionamentos, e inclusive assim, do quanto o jornalismo de fato é jornalismo hoje em dia, muito pouco, porque as pessoas têm dinheiro para investir numa investigação, numa reportagem investigativa e em construir fonte. Nem todo dia você tem uma matéria, se você faz esse trabalho, uma matéria de capa. Não, é um trabalho que você vai juntando. Mas para que serve a influência? E aí, sem falar do jornalismo, mas falar da mídia em geral. Os influencers. Os influencers, eles podem e eles estão fazendo muitas mudanças. Uma Xuxa que fala que ela não come carne, sabe? Um atleta nas Olimpíadas novamente, já que a gente está nesse momento. São 9 atletas veganos, 4 são brasileiros. Poxa, você vai, sabe, teve uma que não é brasileira, eu acho que foi uma japonesa, vegana, ela venceu, ganhou a medalha de ouro. Aí você para e fala, poxa, nossa, vive de quê? Né? As perguntas, mas vive de quê? Esse tipo de influência. Então aí o cara que é banido porque foi flagrado batendo no cavalo. Aí algumas pessoas falam, poxa, mas ainda bate no cavalo? Nem eu sabia também, né? Eu achei que não podia. Pode mais ou menos, né? Nos bastidores. Enfim, o que eu quero dizer é a mídia, e aí falando em geral, não no jornalismo, essa influência pode fazer toda a diferença. Pessoas que são super saudáveis e elas não comem animais. Pessoas que são ricas e não exploram os animais, mesmo tendo uma fazenda. Esse tipo de exemplo, esse tipo de história, o que está acontecendo hoje é que a internet, ela levanta, ela toca corações, muitas vezes viraliza, e aí a grande mídia vai refletir, vai mostrar.
Então ela virou o quê? Ela virou o jornal do dia anterior. É o que eu costumo dizer. Sei que estou falando do meu trabalho, sei que estou falando da minha vida, mas é isso. Antigamente, não muito tempo, a gente tinha um monte de jornal na mesa, a gente recortava uma notícia ou outra, e aí isso virava matéria para a TV, para o rádio. Era isso. Hoje, a gente vai na rede social, até porque é tudo muito imediato. Ali, viralizou, deu isso aqui, vira notícia na grande mídia. Então, o negócio, sabe, inverteu? Inverteu. E aí, essa influência que pode e está revolucionando. E eu digo para mim mesma, assim, hoje, por causa da internet, eu tenho acesso e ouço pessoas, entrevistas, que realmente abrem a minha cabeça. E eu falo, gente, eu nem sabia dessa pessoa, eu nem sabia disso. Porque a mídia não tem muito espaço para falar de especismo. E, de repente, eu que sou uma jornalista, vejo fontes maravilhosas. Pessoas que têm histórias maravilhosas para contar de trabalhos sensacionais, né? Você falando dos influencers, Sabrina, sim, né? A gente sabe que, ainda que tem influencers, tudo, a gente sabe que a mídia, ela ainda é a grande formadora de opinião, ainda tem realmente poder de moldar, né, as opiniões. E a gente se recorda que, alguns anos atrás, os ativistas da causa animal, os ambientalistas, eles eram retratados pela mídia como pessoas muito radicais, né? E em até algum ponto desequilibrados, né? Pessoas desequilibradas. Então, o que inclusive contribuiu, né, para que parte da sociedade não levasse a sério nem essas pessoas e nem a causa em si. Você acha que hoje em dia essa relação entre a mídia e o ativismo mudou? Como é que a mídia vem enxergando o papel do ativismo animal, né, atualmente? Como é que você está vendo isso? Piorou, para mim, na minha visão. O ativista é visto como um mala chato que vai falar um monte de regra, que vem me encher o saco. Ele é visto assim. E eu vou te dizer, para a população muitas vezes também. Porque antes ele era visto como salvador e agora você fala, cara, não tem como salvar o mundo, todo mundo tem que fazer a sua parte. E aí o que acontece? Ah, ele não é ativista, mas não quer pegar o animal. Ah, ele é ativista, mas. E aí vira só vitrine. Ele é atacado e ele é pouco respeitado. Há uma série de questões dos protetores, por exemplo, mas o ativismo em geral. Ah, e é o chato que vai ficar falando regra. Eu acho que ele ainda é visto e ele é chamado para dar entrevista, porque você tem pessoas que, dentro da mídia, do jornalismo, eu falo, caçam esse espaço, e aí de vez em quando, opa, vai. Às vezes um caso que ganha uma repercussão enorme, até porque são animais domésticos, como eu te entrevistei, Águida, sobre o caso do Joca, e aí então vira uma repercussão nacional, e aí todo mundo quer ouvir o ativista, que deve viver de luz, porque até então ele faz como para viver, né? Se ele ficar lutando pelos animais e ninguém quer dar espaço para ele. Mas eu acho que o ativista ainda ele é meio visto como uma fonte, mas uma gente chata. Ainda é. E radical, né? E Assim, radical. é inacreditável, né? Quando você está defendendo vidas, se encara como radicalismo, né? Mas é aquilo que você falou, né, Sabrina? Você mexe com toda uma questão que está muito enraizada na pessoa. O paladar dela, por exemplo, porque é uma questão só de paladar, né? Você pode... Essa coisa que pergunta, você não come animal, mas você come o quê? Meu Deus! Olha a infinidade de vegetais, de legumes, de verduras, de tudo que a gente tem. É infinito. Eu tenho, assim, variedades imensas no meu prato, sem nenhum tipo de sacrifício animal. Então, assim, é mexer com o que está há muito tempo sendo ali todos os dias reforçado. Eu pessoalmente, eu entendi, assim, que essa provocação, ela afastava as pessoas.
assim, eu estou falando da minha vida pessoal, tá? Não estou falando da minha vida profissional. Essa provocação afastava as pessoas. As pessoas falavam... Eu talvez... as pessoas gostam dos animais, e aí chega a Sabrina e fala, gosta, mas come bacon, você não gosta do porco, então, né? E aí as pessoas têm aqui uma lista enorme de justiça, né? Eu como porque o nutricionista mandou. Então você vê que tá tudo muito contaminado, né? O nutricionista manda. Amigos, vocês têm que se atualizar, mas o cardiologista, mas o não sei quem, mas o ginecologista falou que você precisa de ferro. Então eu falei, gente, esse pessoal não se atualiza? Eu que não sou dessa área, já ouvi 300 médicos falando que não é por aí, mas enfim. O que eu quero dizer na minha vida, eu entendi que você já provoca só de não compactuar. E aí, quando alguém me provoca, às vezes eu sou mal educada. Porque não sei o que. Eu falei assim, eu não como morte. Se você quiser comer crueldade, você come. Aí a pessoa, que grossa. Mas eu tô me metendo na tua comida? Vem ficar... Quando vem com grosseria, toma. Mas hoje, que eu sou uma pessoa mais velha, tô melhorando, né? O que eu faço? Eu não, assim, é de lei, todo mundo quer discutir comigo, por que eu não como carne, por que isso, por que aquilo. Quer falar, vamos falar. Mas eu tento hoje não ir para o confronto. Porque essa coisa do ativismo e dessa coisa de é radical, você é radical, não cria ponte. E o próprio E aí, bicho, que eu fiz como site, como canal no YouTube, era uma ideia que eu falava, gente, como é que eu faço para construir ponte? E não para ir para porrada. Porque eu ia para porrada, eu ia para briga, aqui na redação. E é isso que as pessoas querem, né? Isso só afastava. E afastava e me fazia mal. Aí eu falei, e eu tive que eu acho que a gente, sabe, subverte o sistema com estratégia e com inteligência e também com autoproteção, porque isso me levava a um lugar de briguenta, de pessoa não grata, então, e assim, aí que a pessoa gostava, falava, aí, ó, tá vendo, é uma desequilibrada, tá vendo, é não sei o quê. Então, eu aprendi que, assim, sabe, quanto melhor eu fosse, sendo o que eu sou, sem ir pra briga, era melhor. As pessoas falavam, sério? As pessoas me perguntam na surdina, sabe? Mas ainda pergunto. Quando você vai para a briga, você afasta. E isso é uma inteligência emocional, que eu demorei muito para descobrir. Até porque nessa... Principalmente no começo, né? Quando a gente vira vegetariano, vegano, nossa. A gente vira, uma questão, né? Assim, é uma questão terrível para o outro, né? O outro se sente muito incomodado, porque ele está comendo carne e você não, né? Então, mas você sabe que a gente está tentando, como se diz, virar a chave de uma concepção antropocêntrica, onde a gente se colocou como centro do mundo. Então, para virar para o ser humano, que o ser humano ainda é vaidoso, acho que é a espécie mais vaidosa que existe na natureza, para explicar para ele, não, você não é o centro, o mundo, inclusive, é muito melhor sem você. Então, assim, para ele sair desse papel de centro do universo e se colocar ali, né, junto com todos, vivemos todos ali, buscando a mesma coisa, todas as espécies, e que nós podemos viver sem consumir, sem explorar outras espécies, dança de concepção filosófica de se colocar, de se retirar do centro do universo e colocar a vida, e seja ela qual seja, né, no centro de tudo, eu acho que essa resistência ainda que a gente precisa combater e combater todos os dias e de forma incansável, e não é fácil. É para você ver como a gente está num mundo meio paradoxal, né? Porque do mesmo jeito que eu falei que as redes sociais podem fazer toda a diferença, essas influências, a gente também tem nas redes sociais o show do eu. Todo mundo é sensacional, todo mundo é maravilhoso, é tudo sobre o próprio umbigo.
E é muito difícil também você não entrar nisso, porque se você não se põe assim, que, né, você acaba ficando irrelevante. Então, assim, um paradoxo o tempo todo. E as pessoas que entram nessa discussão vão a fundo, e as pessoas hoje estão muito rasas. E aí, quando a gente fala de exploração das espécies, a gente pensa que as lutas estão aí também tentando, porque se a gente explorar a nossa própria espécie, os homens brancos, né? E aí só, né? A gente fazendo, óbvio, tá tudo muito mudando e é uma coisa generalizada que eu tô falando aqui, mas aquela estrutura de dominação, de racismo, de sexismo, de diferenças e exploração de classe. Então, assim, a gente está explorando a nossa própria espécie. Imagina para a gente transferir isso para outras, né? Então, assim, eu acho que é isso que eu falo. Às vezes a gente parece estar muito longe, mas às vezes eu falo, cara, mas a gente está andando, a gente está melhor. Então, vamos olhar para o copo cheio o copo meio cheio, porque para a gente manter a coragem e para a gente não esmorecer. Porque muitas vezes a gente fala, nossa, uma briga em glória, né? Eu tô aqui falando sozinha. E ainda de tudo levando a fama de briguenta, de chata, de radical. Então, mas eu vou fazer um convite para vocês, para quem estiver assistindo a gente, no canal do YouTube, o IAI Bicho, tem um episódio 70, que é com a professora Sônia Felipe, e eu pergunto para ela, né, que é uma referência na questão do especismo, e esse é um episódio muito específico para falar sobre especismo, e a professora a Sônia, nossa, ela é difícil de dar entrevista, olha, foi um chaveco longo, mas acabou sendo, e eu fiquei muito honrada dela falar comigo, dela dar essa entrevista para o canal, e eu perguntava para ela, para onde a gente vai? Para onde a gente vai? E então eu convido vocês duas e todo mundo que estiver assistindo para ver esse episódio. Eu mesma vou rever, porque faz tempo que eu fiz, porque é sobre especismo, e eu acho que a gente pode olhar com bons olhos esse caminho, inclusive da mídia. A gente tem um fenômeno que eu acho que, inclusive, vocês sabem melhor do que eu, né? Já que vocês são do direito, que é o backlash, né? A gente vai e volta, parece que tem retrocessos e tudo, mas eu acho que isso acontece porque a gente está mexendo com grandes forças. E não é porque a gente está mexendo com grandes forças que a gente tem que abaixar a cabeça, né? A gente tem que falar mais alto, porque a gente está defendendo seres que não tem como entrar nessa luta. E nem que a gente tenha que jogar o jogo, sabe? Às vezes a gente tem que jogar o jogo. E uma coisa que eu queria comentar, que em algum momento eu lembrei e não falei, o IAI Bicho, muita gente fala, poxa, mas... Nossa, quantas pessoas me perguntaram, poxa, mas você não tem patrocinador? Se você tiver patrocinador, você vai conseguir fazer muito mais, você vai conseguir contratar, você não faz sozinha, você não fica tão cansada, você vai continuar. E eu tive muita dificuldade, muita, porque quem é o patrocinador que vai entender todos esses conceitos? Eu prefiro fazer pequeno a ter que pagar, a ter que aceitar um patrocínio de alguém que mata o outro animal. Perde todo sentido. Perde. E aí, então você não vai fazer? Não, então eu vou tentar cavar o espaço aqui dentro onde eu trabalho, sabe? Mas esse projeto não dá para eu contaminar dessa forma, né? Não, é ingênuo, sou puritana, sou radical, mas eu acho que fala principalmente de quem somos, né? Sim. E a gente falando dessa relação com outras pessoas, né? Infelizmente há muita desinformação, né, que permeia a sociedade do modo geral, né? Desinformação tanto com relação à alimentação, né, o veganismo, assim como cuidados, né, com os animais de estimação, condutas que são consideradas maus tratos, tráfico de animais silvestres, né, que é uma questão muito séria, né, atualmente. Sabrina, quais foram as reportagens mais marcantes que você já fez em toda a sua carreira? Assim, aquelas que te geraram grande revolta pelo tratamento dado pelo ser humano aos animais. Tem algumas, assim, mais específicas que você pode citar para a gente? Nossa, foram tantas. E eu sou bem revoltada, né?
E antigamente eu era mais briguenta ainda. Deixa eu pensar aqui. Olha, teve uma que eu nem precisei brigar, porque estavam lá os ativistas radicais, né? Mas é que aconteceu uma coisa comigo muito. Olha, só de animais silvestres, não era isso que eu ia contar, tá? Mas esse negócio de animais silvestres, uma vez eu acompanhei um trabalho da Polícia Ambiental e eles parando os carros e eu vi aquele monte de pássaro, era um passarinho que estava dentro de um caixote. Provavelmente eles morreram asfixiados, né? Gente, eu fiquei muito mal, muito mal, muito mal. E aí o cara ainda olhou com uma cara de minha filha, você não sabe que isso acontece todo dia, mas você enxergar aquilo e você fala, cara, eles morreram sem respirar. Então, assim, e aí tinha, acho que eram dois, né, que estavam ali meio. Mas eu lembro também uma dos macacos que tomaram pancadas, né, que não faz tanto tempo, que era da febre amarela, e eles morreram, mataram um animal, o macaco, era um macaco prego, se eu não me engano, foi aqui em São Paulo mesmo. E aí, porque as pessoas estavam confundindo, né, que eles que transmitiriam, né, e isso foi bastante impactante. Mas assim, isso de imagem que eu vi, né, mas isso nem vai para a TV, porque impacta demais, né, então também não impacta como deveria impactar quem tá vendo. Mas foi quando teve a história do Instituto Royal, o pessoal dos Beagles e tal. E aí, naquela época, e eu já era bastante assim, fora do trabalho, trabalhando com a causa e querendo muito falar sobre o assunto e tal. Eu lembro que uma colega de trabalho, e eu estava muito revoltada, e eu cheguei na redação e eu falei, mas a minha matéria, ela era higiênica, assim, sabe? Quase tão isenta quanto o papel em branco. E aí a minha colega de trabalho, ela falou: Nossa, Sabrina, não estou te reconhecendo. Você não é essa pessoa que escreveria isso. Eu falei: mas não é minha opinião que tem que ser dada aqui. Ela falou: Então, se você cobre o nazismo e Hitler matando todos os judeus, você vai dar os dois lados igualzinho? Aquilo foi um soco na minha cara. Eu falei: realmente, a gente não pode fazer as coisas assim sem ter um mínimo da indignação. Não pode, não, tem que mudar isso aqui. E desde então, eu acho que ela nem sabe dessa história. E desde então, eu sempre me pergunto, no que diz respeito aos animais, eu não posso passar pano. Tanto. Eu tenho que buscar uma isenção, eu busco outro lado, eu entrevisto o pecuarista porque eu sou obrigada, eu fujo, mas às vezes. Mas não dá para você ser, sabe? Não dá para você ser um fantoche completo, pelo menos. Né? Sim. A gente sabe que para você ficar no meio e para você executar o seu trabalho, você tem algumas bases e algumas premissas. Então, por exemplo, eu cubro muito política. Na política, não é que eu não sou a favor de ninguém, eu sou contra todos. Né? É a hora do seu trabalho, é a hora de você questionar, de você tratar com a mesma régua todo mundo. Mas no caso dos animais, ainda mais sabendo que você não na mídia não se ouve os dois lados, não dá para, sabe, não dá para ser isentão completo, assim, desse jeito. E eu não vou ser, porque eu não sou um fantoche. Não é minha opinião, mas eu vou escrever exatamente o que é. Eu só vou ser realista. E não vou normalizar determinadas situações que não podem, não deveriam existir. Então é isso. O jornalismo, ele é uma verdadeira arma silenciosa, né? Por isso que a gente precisa cada vez mais, né, de pessoas sérias e comprometidas atuando nessa área, pelo bem das pessoas, né, pelo bem dos animais, do meio ambiente. E quando Exato. Você falou do policial, que é, né, insensível, ele banaliza o sofrimento, né? Isso, acontece todo dia, é normal. Então você, como jornalista, você vai retratar como algo comum, assim, tá bom, tudo bem.
né? Mas eu não vou falar aqui uma coisa, eu Não tem não julgo como. tanto. Mas eu não julgo tanto, porque É. você cria uma casca. Eu falo como jornalista, não em relação aos animais, mas em relação a outras. Tá, não vou nem falar como Violência, jornalista. né? A violência. A você ver uma pessoa na rua, hoje em dia, pessoas em situação de rua, essa é uma pauta que pode passar o tempo que for, e quantas matérias eu fizer, sempre vai me tocar muito fundo, porque eu volto para casa e eu tomo um banho quente, sabe? E eu faço muito essas reportagens. E as pessoas, por proteção mesmo, porque são tantas pessoas, isso acontece toda hora, tá tão na nossa cara, que eu não tô. Assim, a gente também tem que entender, a gente se protege. Porque, assim, como é que você convive com isso? Você, de alguma forma, faz sei lá, um apagão, sabe, emocional. Porque se você realmente parar para olhar todas as dores, você não vive, né? E é muito difícil ser sensível nesse sentido, porque tudo te dói muito. Mas com os animais, pode falar o que quiser de mim, mas me dói muito, muito, porque eles nem têm para quem pedir. Eles não conseguem falar. As pessoas são maldosas, as pessoas acham que pode bater, pode matar, pode usar, pode, sabe? Eu não sei, as pessoas são muito loucas, é isso que eu acho. Desculpa. É, Mas os é isso mesmo. protetores, É isso que a gente acha, eu e a Agda. e os protetores, inclusive, como estão ali na linha de frente, né, resgatando e vendo a maldade, tá todo mundo doente. Assim, tá todo mundo com depressão, com crise de Sim. ansiedade, assim, Suicídio. suicídio. Como para mim é um assunto muito. Bom, eu tenho contatos com muitas pessoas que são protetoras e tudo, e vejo desespero, e vejo. É muito complexo, né? É muito complexo. Mas o que eu queria dizer, falando de mídia, eu apresento, como a Isabel citou, eu apresento um videocast, o nome é Dialogamente, que está no YouTube, e eu fui justamente para esse lado, já que o de animais eu achava que eu não teria a abertura que eu gostaria para falar o que deveria, por exemplo, falar sobre especismo. Então eu fui para um outro lado que eu acredito que é um grande guarda-chuva, inclusive para a causa animal, que é sobre a saúde mental. Então, o Dialogamente fala sobre isso, sobre a questão da saúde mental e tudo. E, inclusive, uma das entrevistas eu falo sobre animais. Como não é um programa sobre animal, eu só fiz uma até hoje, tem um ano o programa, eu fiz uma sobre animais, né? Que foi com o Robes Nassaro, que ele é advogado e ele trabalhou muitos anos na polícia, na proteção na polícia de meio ambiente, né? Na polícia ambiental. E ele fala muito sobre a teoria do link. E aí, de novo, parece que não, que é uma questão policial, é uma questão de violência doméstica, como a questão mental, ela tá dentro de tudo isso. E aí, na mesma entrevista, também participou a Patrícia Vidal, que é uma psicóloga, que fala sobre o luto dos animais, nosso com os animais, né? E assim, você vê, são coisas que passam que fala dos animais, mas assim, a gente está falando muito da gente, porque as pessoas elas estão adoecendo, e a questão do protetor, especificamente que a gente estava falando, é, é seríssimo, seríssimo, porque as pessoas elas estão adoecendo, elas não estão conseguindo pagar as contas, arcar com as despesas dos animais já resgatados, só tem mais animais para resgatar. As pessoas elas não querem ajudar financeiramente porque estão engasgadas com uma série de outras coisas. Então, assim, o que eu tenho visto é que assim as pessoas precisam cuidar de si primeiro para depois ajudar, porque senão elas acabam não ajudando nem o outro e nem a si mesmas. Então, a questão mental, assim, eu diria que ela está aqui, ó, no top 3 de necessidades, quase como básica, sabe? Porque as pessoas estão enlouquecendo de verdade. É isso. Bom,
esse assunto é tão complexo, né? Porque o especismo ele abarca tantas questões, né? Eu estava pensando aqui em tudo, desde da publicidade. Não sei se vocês Nem lembram, né? falei, né, disso. Porque a publicidade. Vocês lembram que tinha o. Eu não vou falar a marca, obviamente, mas o galinho, o galo, ajudava a dona de casa a preparar ele mesmo? Vocês lembram Sim, que tinha propaganda assim? O uma galo loucura. feliz, né? Bizarro. E a dona de casa estava ali fritando ali, e ele contente, feliz, assim. Então, isso está no imaginário das pessoas. Eu tenho até uma colega professora que falou que, uma colega professora que é vegetariana, tudo defensora dos animais, e ela falou, Águida, os meus alunos não sabiam que presunto era um porco, era um porquinho. Eles ficaram abismados de saber que o presunto que eles comiam era um porco. Tamanha foi essa publicidade ferrenha, né, de desfigurar a comida, embalá-la a ponto de você esquecer que aquilo é um animal. Então, o especismo ele está em todos os Você setores. acredita? Eu tive um nutricionista, eu fui no nutricionista, e na época eu era vegetariana, ele me recomendou gelatina. Aí eu falei, gelatina? Ah, não, isso é ótimo, e ele te dá saciedade. Eu falei, não, mas... Ela falou, é mesmo, né? Nem lembra do que é feito. As pessoas, elas não olham mais, elas não enxergam. Então, assim, obviamente, né, não fui mais nele, ó, claro. Mas o que eu quero dizer é que, assim, as pessoas não enxergam. Elas não querem enxergar. O clichê da frase do Paul McCartney, que era se os açougues fossem como vitrine, ninguém comeria carne, é, é óbvio, mas eu vou te dizer, as pessoas elas não querem se dar o trabalho. Elas não querem. As pessoas não. Muitas. A gente tem problema de desinformação, a gente tem problema de fake news, que é informação distorcida, mas a gente também tem as pessoas que preferem ficar na ignorância, porque, poxa, é mais fácil, né? Mais Então, cômodo. assim, eu sinceramente não quero julgar ninguém, de verdade, não quero. Embora não consiga muitas vezes. Mas eu não, eu acho que cada um tá, né, no seu caminho e tudo. Mas, poxa, olha, só para e olha. Será que não faz diferença? Sabe, eu tô falando, eu comentei do Paul Watson, assim, mas, poxa, olhar uma baleia. E, ai, não é fácil, tá bom, não é fácil. Tente, sabe, faça o segunda sem carne. Mas, ó, eu lembro que eu mergulhava, e eu ainda mergulho, e eu fiquei muito impressionada, assim, muito impressionada, que você vai lá para baixo e que os peixes, mas eu não tô falando tubarão, eu amo tubarão, e eu tenho muita vontade, assim, sabe, sempre de encontrar um tubarão perto. Eles não atacam, não é? Se ele te enxerga e tudo, e você tá num lugar com um ecossistema saudável, ele não vai te atacar. Mas, assim, o que eu ia dizer é, quando você interage com os peixinhos, gente, eles defendem a casa deles, sabe? Eles olham para você, eles têm curiosidade, uns têm medo. Gente, quando você olha aquilo, você fala, meu Deus, como é que pode esse monte de gente aqui, que tá embaixo d'água comigo, subir e comer o peixe? Aí ainda brincam debaixo d'água. Tudo bem, você perdeu o humor. Não, mas assim, eles falam, nossa, esse peixão, que às vezes aparece uns peixão. Esse peixão deve ser uma delícia. Aí fala, muito engraçado, realmente, nossa, que ótima piada. Entendeu? Não é possível que você olhe na cara do bicho e você de verdade, ainda mais os mamíferos. Os mamíferos são os que mais, assim, sabe? Uma baleia, se encontrar uma baleia, ela olha para você, no fundo da sua alma. Não entendo. Eu tenho essa dificuldade aí. É Não difícil, entendo. né, de lidar com essa cegueira coletiva. Né? Exato, é É muito uma complicado mesmo. demência, uma dormência, sei lá como definir, mas é de fato uma cegueira. Esquizofrenia moral, né? Exato. E como você disse, muito reforçado pela mídia, por toda a publicidade, de descaracterizar o alimento animal. Então, a luta não vai ser fácil, gente. É uma luta de. Estamos há milênio, inclusive, há milênios, né? Lutando, porque não começou com nós, é claro, graças a Deus, já começou atrás, há muito tempo. E, infelizmente, vai continuar, porque
né? O especismo, eu acho que é o mais difícil de se combater, né? Porque o Victor Hugo até disse que a gente precisava civilizar o homem em relação ao próprio homem para depois começar a civilizar em relação à natureza dos animais, né? Então, a gente está caminhando ainda. Bom, meninas, a gente já está aqui há algum tempo falando e poderíamos falar muito mais, poderíamos passar hoje madrugada dentro, falando sobre o especismo e todas as experiências, mas temos que encerrar aqui, né? E, Sabrina, eu quero te agradecer demais por toda a sua generosidade em estar aqui participando hoje, todo o seu conhecimento, você que é uma jornalista, uma militante pelos direitos dos animais, sim, né? E a gente fica muito feliz de poder ter você na mídia, ter esse ponto de esperança aí, né? De saber que tem, sim, jornalistas que têm uma visão até aprofundada, né? Porque você tem uma visão bastante aprofundada do assunto, e para nós é uma alegria muito grande. Eu quero te agradecer, então, em nome do Jus Animalis, e deixar aberto aí para as suas considerações finais. Queria agradecer a vocês pelo convite, pelo espaço de poder falar. Às vezes, talvez vocês também sintam isso, às vezes eu me sinto muito sozinha, uma luta meio sozinha, solitária, e é como se... Você falou de cegueira, né, Isabel? É como no ensaio sobre a cegueira do Saramago, assim, parece... Eu falo, gente, ninguém está enxergando, ninguém está vendo. Então, eu gosto, para mim é uma fortaleza, eu acho que a gente tem que se fortalecer entre as pessoas que compartilham essa visão em nome dos animais, pelos animais, eles contam com a gente, então não é todo dia que a gente consegue, não é todo dia que a gente vai dar aquele passo a mais, mas eu acho que não podemos esmorecer, a gente não pode por eles, sabe? E eu digo assim, como essa coisa de ser ativista muito mal vista, eu digo, eu não sou ativista, eu só não sou cega. Então, que mais gente abra o olho e olhe. Obrigada a vocês duas, e sigam também firme, porque o direito também precisa muito de vocês. Sim. Sabrina, foi um grande prazer para a gente contar com sua participação aqui no nosso Diálogos Animalistas. A gente gostaria de parabenizar você por todo o trabalho desenvolvido em prol dos animais, por utilizar o jornalismo, né, como uma forma de educar as pessoas pelos animais e de uma maneira tão aberta, tão direta, tão verdadeira. Então, muito obrigada e parabéns mesmo. A gente admira muito o seu trabalho. Eu agradeço muito, e é como eu digo, né? A gente se arrisca, às vezes a gente custe o que custar, a gente só tem que conseguir pelo menos dormir em paz com a nossa cabeça no nosso travesseiro. Senão, de nada vale, nem dinheiro. Aliás, muito menos. Muito bem, tá certo. Eu quero aproveitar para agradecer também quem está assistindo aqui o nosso vídeo, convidá-los para acessar o canal da Sabrina. iaibicho.com.br ou no YouTube, que aí tem aquele episódio que eu sugeri, que é o 70, o episódio 70, que aí é no YouTube. E aí, bicho, que foi a forma que eu encontrei de parar de ser briguenta e fazer pontes mais delicadas, diremos assim. Então, a gente convida aí todo mundo a acessar os canais aí da Sabrina e também acessar o jusanimales.com.br. É o maior portal de direito animal que nós temos no Brasil. Lá vocês vão encontrar várias decisões, notícias sobre decisões. Nós temos lá colunistas tanto do Brasil como de outras partes do mundo, entrevistas com grandes nomes da área. Enfim, acessem também o nosso site, curta, compartilhe esse vídeo. Nos siga nas redes sociais e nos espere para os próximos diálogos animalistas nessa luta incessante em prol dos nossos irmãos animais. Até a próxima, pessoal. Obrigada.